Polímeros. Eles estão em todos os lugares. Garrafas PET, canetas, agasalhos, celulares, óculos e até mesmo nossos cabelos. O nome vem do grego poli, muitos, meros, partes, ou seja, muitas partes. Essas partes são unidades de repetição, chamadas monômeros, que possuem baixa massa molecular e ligam-se entre si por ligações covalentes até formar as macromoléculas, grandes cadeias geradas a partir do processo de polimerização. Os polímeros estão em praticamente todos os lugares e aspectos de nossas vidas, seja de forma natural ou sintética, sendo quase impossível viver sem eles atualmente. Mas afinal, como são produzidos os polímeros? Esses materiais podem ser obtidos por meio de reações químicas, as polimerizações. Existem 4 tipos principais para a produção: a polimerização em etapas, a polimerização em cadeia, a polimerização em emulsão e a polimerização por abertura de anel. Aqui vamos focar nos 2 primeiros tipos. Na polimerização em etapas, produzimos polímeros a partir de monômeros que contêm grupos funcionais reativos, os quais reagem lentamente, tendo aumento da massa molecular ao longo do processo e gerando subprodutos como a água. Alguns exemplos são PET, PBT, PC e PPO. Enquanto isso, na polimerização em cadeia, deve-se ter a formação de um radical livre que reage e propaga o centro ativo em monômeros vinílicos, promovendo a rápida e constante adição de monômeros por conta dessa formação do centro ativo em cada molécula. Alguns exemplos desse processo são o PE, o PP, o PVA e o PVC. As propriedades servem para a gente entender alguns aspectos do material. As principais são as mecânicas, que permitem verificar a resistência do material, as térmicas, que dizem respeito à condutividade e resistência térmica, as químicas, que tratam da resistência química, as óticas, que tratam da reflexão, absorção e refração dos materiais, e, por fim, as reológicas, que têm relação com a deformação que o material sofre, podendo assumir comportamento viscoso, viscoinelástico ou viscoelástico. Ainda sobre as propriedades dos polímeros, vale lembrar que elas influenciam os tipos de processamentos a serem realizados sobre esses materiais. Atualmente, os principais processos são os de extrusão e injeção, um sendo menos complexo e o outro um pouco mais, o que reflete também no consumo de energia em relação a eles. Hoje é praticamente impossível viver sem os polímeros. Eles estão em todos os lugares, produtos e serviços. Sendo assim, não poderia ser diferente com o design visual, a área multidisciplinar que encontra nos polímeros soluções e pontos de atenção no processo projetual. Acompanhe os exemplos a seguir. Na impressão, o bom designer deve atentar para as superfícies e tintas utilizadas nos processos. As propriedades dos materiais influenciam o resultado final. Já na ergonomia, a versatilidade dos polímeros viabiliza formas ideais para embalagens, por exemplo, pensando no bom uso pelo usuário. E por fim, no ecodesign, a alta durabilidade dos polímeros pode ser um ponto positivo ou negativo nos projetos, então os designers devem ser ambientalmente conscientes para fazer bom uso desses materiais. Tendo tudo isso em mente, não se pode esquecer que o design é sobre encontrar soluções. Soluções essas que podem deixar marcas transgeracionais no mundo em que vivemos.